Já parou para pensar que a responsabilidade de acreditar no chamado de Deus na sua vida é sua? Você já parou para pensar que todas as vezes que nós nos acomodamos no nosso cantinho, no nosso mundinho, porque nós não temos a oportunidade que nós gostaríamos de ter, porque nós não somos chamados para os círculos sociais que tem na nossa igreja ou na nossa comunidade? Já parou para pensar que toda vez que a gente fica questionando o porquê que as pessoas não reconhecem o ministério de Deus na nossa vida e a gente fica triste? Você já parou para pensar por quê que toda vez que uma pessoa não entende o chamado de Deus na nossa vida, nós nos frustramos, ficamos tristes? Você já parou para pensar que a única pessoa que é responsável por acreditar no chamado de Deus na sua vida é você? Por que algumas vezes nós ficamos esperando o reconhecimento de homens, quando nós sabemos que o nosso reconhecimento virá de Deus? É responsabilidade sua acreditar na promessa que Deus fez para você. Sabe aquela profecia que Deus mandou um vaso entregar para você há muito tempo? E porque ainda não cumpriu, você ainda questiona a Deus se vai cumprir? A responsabilidade de acreditar na promessa que Deus fez para você é sua. Toda vez que nós esperamos o reconhecimento de homens para acreditar no chamado de Deus na nossa vida, vai gerar dor e frustração somente. Veja José. José teve um sonho, não apenas um sonho, mas um sonho profético vindo da parte de Deus para ele. E ele ficou feliz com aquele sonho e ele correu para contar aos seus irmãos. Meus irmãos, eu tive um sonho acerca do futuro. Deus me mostrou isso, isso, isso e isso. E o sonho de José gerou nos irmãos dele inveja. O sonho de José gerou nos irmãos dele ódio, vontade de matar. E José também esperava ser acolhido pelos seus irmãos quando ele contou o sonho, mas ele não foi acolhido. Ao invés disso, o que ele recebeu foi ódio, o que ele recebeu foi exclusão, o que ele recebeu foi a sentença de morte. José também contou aos seus pais, que também disse a José: meu filho, onde já se viu nós que somos seus pais nos curvarmos diante de você? Não é certo o pai ter que se curvar diante do filho, é o filho que se curva diante do pai. Onde já se viu? Você está sonhando alto demais, meu filho. Ah, e quem não conhece a história de Davi? Que quando subiu lá para o campo, para levar os mantimentos aos seus irmãos, e quando ele chega para ver a situação que está acontecendo, meus irmãos, meu pai quer saber notícia de vocês, eu trouxe aqui alimento. E ele foi chamado de quê? De presunçoso. O que este presunçoso quer aqui conosco? Os irmãos de Davi, quando Davi foi ungido, recebeu a unção na cabeça e foi cheio, apoderado do Espírito Santo. Os irmãos de Davi estavam lá. Eles viram o óleo descendo sobre a cabeça de Davi. Eles viram que Davi estava apoderado pelo Espírito Santo. Eles sabiam que Davi estava debaixo de uma promessa de um dia se tornar rei. Mas Davi foi chamado do quê? De presunçoso. Aqueles que estavam ao redor, que eram mais íntimos de Davi, sabiam que ele havia sido escolhido por Deus, ungido pelo profeta. Embora ele não estivesse assentado ao trono e nem tivesse tornado rei, estava sobre ele a promessa que Deus havia feito de que um dia ele se assentaria no trono, mas ele foi chamado de presunçoso. E o que me move a falar com você neste momento é a palavra do Senhor que diz que é Deus que determina todas as coisas na vida do homem. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus, não vem? E Deus não disse que vai fazer na tua vida? Por que é que nós depositamos no homem
a nossa confiança? Por que é que nós esperamos que as pessoas reconheçam o chamado de Deus na nossa vida, quando assim nós nem acreditamos naquilo que Deus falou para nós? E talvez você se assuste com o que eu vou dizer aqui agora. Não era responsabilidade dos irmãos de José acreditar no sonho que Deus deu para José? Porque o sonho Deus deu para José. Não era responsabilidade dos irmãos de Davi acreditar que um dia ele se tornaria rei. Era responsabilidade de Davi acreditar que Deus cumpriria a promessa na vida dele. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós depositamos a nossa confiança nas pessoas. Porque se Deus me prometeu, as pessoas também têm que acreditar. Não é responsabilidade de ninguém acreditar no chamado de Deus para a tua vida. A responsabilidade de acreditar no chamado de Deus para você, no sonho que Deus te deu, é sua. Ninguém mais tem responsabilidade de acreditar numa promessa que Deus fez para você. E eu vou mais fundo agora. Não é responsabilidade da sua esposa, do seu marido, da sua família acreditar na sua chamada. A responsabilidade de acreditar no cumprimento da promessa de Deus para a tua vida é sua. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria Deus dito e não cumpriria? Prometeria a Deus e não cumpriria? Deus não é filho de homem para prometer a você alguma coisa e deixar você o resto da vida esperando o cumprimento da promessa. Deus não é menino, não. Se Deus disse, minha irmã, meu irmão, levante a cabeça. Vai lutar pelo ministério que Deus colocou na sua mão. Se é para cantar, cante. Se é para pregar, pregue. Se é para trabalhar na mídia, trabalhe. Se é para você trabalhar com ministério infantil, trabalhe. Se é para você ser um diácono, seja. Se é para você ser um pastor, seja um pastor. Se é para você ser uma esposa de pastor, pastora, auxiliar, seja. Faça com excelência. Acredite no ministério e na chamada de Deus na vida de vocês. Os irmãos de José, acreditando ou não, um dia José foi nomeado como governador na terra do Egito. Os irmãos de Davi, acreditando ou não, um dia Davi se assentou para governar sobre Israel. Se as pessoas acreditam ou não no teu ministério, não vai mudar a sentença da promessa de Deus na sua vida. Vai acontecer.